Olá, pessoal. Nós vamos ver hoje a fisiologia endócrino 3. A gente vai ver os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. Bom, a gente viu nas últimas aulas o eixo hipófise-hipotálamo. Esse eixo vai ser importante para os hormônios sexuais, como a gente viu aqui. Eles vão produzir o que é chamado de hormônios gonadotróficos, ou seja, são hormônios que atuam nas gônadas, que são o testículo e o ovário. Então, assim, as gonadotrofinas, elas vão atuar principalmente nas gônadas. Bom, a gente vai ter produzido pela hipófise o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios são produzidos tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Então, assim, são produzidos pela hipófise e eles vão regular a atividade de testículo e ovário. O ovário produz hormônios diferentes do testículo, tá? Então, o ovário produz estrógeno e progesterona, e o testículo produz testosterona. Tá? O ovário também produz bem pouquinho de testosterona, mas ela atua só dentro do ovário, ela não chega a sair para fora do corpo da mulher, igual acontece com a testosterona, que vai para a circulação do homem. Bom, esse eixo hipotálamo-hipófise, então a gente vai ter o hipotálamo secretando hormônio estimulante de gonadotrofinas, e a gente vai ter aqui a hipófise secretando esses hormônios LH e o FSH. Então, assim, esses hormônios atuam e a gente vai ter um mecanismo de feedback negativo. Eu já vou explicar melhor aí. Bom, esse eixo principal é igual para homem e mulher, a diferença é que os hormônios femininos nós vamos ter mais tipos de feedback, tá? Bom, aqui é o eixo hipotálamo-hipófise, então assim, o hipotálamo estimula a hipófise a produzir os hormônios que vão atuar nas gônadas. O FSH e o LH atuam tanto no testículo quanto no ovário, e eles vão produzir hormônios. Então, no caso do ovário, é estrógeno e progesterona, no caso do testículo, é testosterona. A presença desse hormônio na circulação causa desligamento da via, então esse é um feedback negativo. Então, inibe a produção da hipófise. Já no caso da mulher, nós vamos ter mecanismos negativos, vamos ter mecanismo positivo também, como a gente vai ver, que é o caso do ciclo feminino, que a gente vai ver com detalhes. Então, os dois têm feedback negativo, mas as mulheres, elas são mais complexas na regulação hormonal e elas vão ter feedback positivo e negativo. Então, assim, nós vamos ter, no caso da mulher, principalmente o estrógeno causando feedback negativo e a progesterona causando feedback positivo. Tá? Então, até o fim da aula, vocês devem entender essa via aqui de regulação. Bom, para as mulheres, o ciclo hormonal feminino ele é oscilante, né? Então, o homem ele passa a ser fértil mais ou menos por volta dos 11, 12 anos e vai ser fértil por quase que a vida toda. A mulher, ela começa a ser fértil, varia muito, né? Mas ultimamente as mulheres estão começando a ficar fértil a partir dos 9 anos. Acho que esse é o resultado aí de uma cultura de muita exposição, né, de informações para as crianças. Antigamente, na época dos avós ou dos avós dos nossos avós, as mulheres começavam a ter os ciclos por volta dos 14 anos, tá? Então, essa idade vem diminuindo. Mas aí a mulher vai ter ciclo por um número de anos e depois ela para de ter ciclos. Então, ela entra na menopausa lá pelos 40, 50 anos. Então, assim, essa questão da fertilidade feminina é complexa, tá? Porque o homem fica fértil o tempo todo, a mulher não. É só nesses anos da vida dela, a chamada idade fértil da mulher. Por isso que muitas mulheres precisam se organizar bem na vida. Se ela quer ter filho, não dá para ficar deixando para depois, ela tem que programar aí dentro dessa janela de fertilidade que ela não sabe ao certo qual é. Outro problema é que a mulher só vai ficar fértil alguns poucos dias no mês, tá? Então aí a gente vai ter que ter todo um preparo. A mulher é muito prevenida, né? Então ela prepara tudo aí para ficar fértil. Então nós vamos ter 2 ciclos acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Um ciclo no ovário, que vai preparar o óvulo, e como a mulher é precavida, se caso aquele óvulo for fecundado e virar um embrião, ela já prepara o útero também. Então a gente vai ter um ciclo no ovário e um ciclo no útero, e os dois são regulados por hormônios.
Então, se tudo der certo, no fim da aula vocês vão ser capazes de relacionar aí os hormônios da hipófise e do ovário junto com o que está acontecendo. Esse aqui é o ciclo no ovário, eu vou explicar com detalhes. E esse aqui é o ciclo no útero, tá? Então, depois, no fim da aula, vocês voltem nessas imagens e tenta ver se vocês entendem todos os detalhes que estão presentes nela, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo na imagem, tá? Nos próximos slides tem descrito tudo que eu estou falando, mas acho que pela imagem fica mais fácil da gente ver tudo ao mesmo tempo o que está acontecendo. Então, vamos pegar o dia 1 do ciclo feminino, tá? Então, é o dia que a mulher menstrua. Então, nesse dia, pelo baixo índice de hormônios, repara aqui, ó, os hormônios da hipófise estão baixos, tanto o LH quanto o FSH, os hormônios do ovário estão baixos, e ela então menstrua, tá? Essa aqui é a parede do útero, o colo do útero, a parede do útero é chamado de endométrio, tá? Então, o endométrio é formado no ciclo anterior. Quando os hormônios caem, o endométrio se desfaz, é por isso que a mulher sangra, tá? Desmancha o endométrio dela. Ela menstrua por alguns dias, de 1 a 4 dias menstruando. E aí limpa o útero dela, fica sem endométrio, tá? Bom, o baixo índice de hormônios vai ativar a hipófise, tá? Então a hipófise, mais ou menos quando teve a menstruação, ela vai começar a produzir FSH. Então o FSH é o estímulo foliculante, o hormônio estímulo foliculante, ele vai estimular o óvulo a amadurecer. Então, o que acontece? A mulher, ela faz uma meiose, né, para produzir óvulo. Então, a meiose, o óvulo é uma célula que tem metade do DNA. E a mulher, ela fez essa meiose quando ela estava lá na barriga da mãe, quando ela era um embrião. Então, a mulher, quando está desenvolvendo dentro da barriga da mãe, ela já faz meiose e já começa a formar os óvulos dela. Então, o ovário da mulher já nasce. A mulher é tão prevenida que ela já nasce com todos os óvulos dela já preparados. Mas eles não terminaram a meiose, eles pararam a meiose no meio e eles vão agora, um por mês, eles vão agora amadurecendo. Tá? Então, a meiose gera 4 células geralmente, mas no caso da mulher, não. Vai gerar uma célula e vai formar ao redor dela uma outra estrutura. É como se fosse assim, as mulheres se empoderam, tá? Em vez de ter 4 óvulos sem significância, na hora de dividir, elas dão mais citoplasma, elas dão mais organelas para uma delas, forma um óvulo grande, gigante. O óvulo é uma célula que é visível a olho nu, tá? Então é do tamanho de um grãozinho de areia. É a única célula do corpo que é possível de ver sem microscópio. E aí, então, fica um grande óvulo, ela faz uma diva, empodera e as suas fãs, suas seguidoras. Então, assim, o óvulo, ele tem essa divisão diferenciada. Então, o FSH vai estimular aquela meiose que estava parada há vários anos em a idade da mulher. Então, essa mulher tem 20 anos, estava lá 20 anos se esperando para acontecer isso. Então, quando tem o FSH, ele amadurece, tá? E aí, então, vai terminar a meiose mal. Então, isso acontece a partir do 4º dia, primeira semana, o FSH está aumentando e está, então, amadurecendo o óvulo. Quando amadurece o óvulo, essas outras células que não viraram óvulo, as seguidoras da diva, elas também estão lá na jogada, na torcida, elas também amadureceram, tá? Aí elas formam essa estrutura que é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelado. E nesse momento, esse corpo lúteo, ele começa a produzir, lá no ovário, então, estrógeno. Tá? Então, a partir do 7º dia, começa a produzir estrógeno. Aí a hipófise percebe o estrógeno subindo. Então, ela sabe que tem um óvulo amadurecendo. Quando o estrógeno chega por volta do 14º dia, no nível alto, a hipófise vai liberar, então, o LH. Quando ela libera o LH, ela vai estimular a ovulação. Então, a mulher ovula por volta do 14º dia. Então, a gente vai ter um pico de LH, tem um picozinho também de FSH, e aí, então, quando o corpo lúteo separa, né, o óvulo e o corpo lúteo, aí o corpo lúteo para de produzir estrógeno e passa a produzir progesterona, tá?
Então, assim, o corpo lúteo vai ficar mantido por alguns dias. O LH, além de ovular, o LH vai fazer o corpo lúteo ficar mantido, tá? A progesterona vai fazer o feedback positivo nesse caso. Ela vai lá e vai estimular, então vai desligar a hipófise para ela não atuar, não produzir mais o FSH e nem o LH. O LH vai produzir por um tempo ainda para o corpo lúteo ficar, para ele não regredir. Nesse momento da ovulação, a temperatura da mulher sobe um pouco, sobe quase 1 grau, tá? Então, daqui até o fim do ciclo, a mulher vai ficar com a temperatura do corpo elevada. Algumas mulheres fazem isso para monitorar se está ovulando ou não, para escolher o melhor momento aí para tentar engravidar, né? Bom, o que a progesterona vai fazer? A progesterona, além de atuar na hipófise, ela vai atuar no útero. Tá? Então, a progesterona vai estimular o útero a fazer o endométrio, a partir do 14º dia. Então, vai ficar aí mais 14 dias fazendo endométrio. Quando a mulher ovula, esse óvulo cai lá na tuba uterina e ele tem até 2 dias para ser fecundado. Tá? Se ele for fecundado, segue um caminho, que a gente vai ver hoje também. Se ele não for fecundado, ele se desmancha e morre. Tá? Então, a mulher fica fértil do momento da ovulação até uns 2 dias para frente. E como os espermatozoides podem viver na mulher até uns 2 dias, a fertilidade dela está concentrada em uns 3 dias antes da ovulação e uns 3 dias depois. Então, em 28 dias de ciclo, ela fica fértil entre 4 e 6 dias, tá? Então, assim, é só esse momento que ela tem para engravidar. Então, assim, gravidez parece coisa simples, fácil, mas algumas mulheres têm bastante dificuldade para conseguir engravidar. Então, só para vocês saberem, por curiosidade, um casal jovem, sem nenhuma doença, se eles tentarem ter filho e não estiver conseguindo, antes de eles procuram um médico, né, para fazer um tratamento, por exemplo. O médico vai considerar normal e não vai tratá-los se eles estiverem tentando há pelo menos 2 anos. Então, 2 anos tentando é normal, tá? Então, assim, os casais saudáveis naturalmente podem levar até 2 anos para conseguirem engravidar. Muitos não conseguem nem com 2 anos e aí começam a fazer alguns tipos de tratamento que aumentam essas chances e eventualmente até a fertilização in vitro, tá? Bom, e aí, depois disso, o que vai acontecer, então, depois da ovulação? A mulher não vai mais produzir FH e nem LH, FSH e nem LH, e aí o corpo lúteo vai produzir a progesterona que vai manter o endométrio. Só que o corpo lúteo era mantido pelo LH. Então, conforme o LH acaba, o corpo lúteo vai regredindo até desaparecer. E aí ele desaparece. E aí, o que acontece com algumas mulheres? Ele não desaparece, viram chamados pólipos, tá? Então, aí pode formar pontos de tumores e, às vezes, a mulher precisa até retirar o ovário, né? Então, também é outro problema que pode acontecer. Geralmente, eles regridem, tá? E aí vai parar de produzir a progesterona e nós chegamos no final do ciclo, o endométrio está formado, o óvulo já está morto e aqui nós temos não tem mais hormônios. Então, aí começa tudo de novo. A mulher menstrua, sinaliza para a hipófise e aí começa o ciclo novamente, tá? Então, esses são os 28 dias de ciclo, tanto no ciclo ovariano quanto no ciclo uterino. Então, assim, a gente consegue entender bem a questão da fertilidade feminina. Eu descrevi aí tudo que eu falei para vocês irem acompanhando com calma, tá? Até o 28º dia. Então, aqui acontece esse processo de amadurecimento, forma um corpo amarelo e depois a mulher ovula. Tá? O hormônio luteinizante faz ela ovular. E aí a mulher já nasce com esses oócitos pré-formados e ela vai liberando um por mês. Então, a mulher tem um número limitado de óvulos, uma hora acaba. Tá? Como as mulheres estão menstruando mais cedo, elas estão entrando na menopausa mais cedo. Tá? Então, não dá para saber quando que vai ser a menopausa de cada um.
Eu conheço casos de mulheres, é raro, mas pode acontecer hoje em dia, o que é chamado de menopausa precoce. Algumas mulheres chegam a entrar na menopausa aos 35 anos, 40, tá? Então, em geral, é depois dos 40, 50, tá? Mas, eventualmente, pode acontecer da mulher ter poucos óvulos e ela entrar na menopausa antes. Essa imagem aqui é de uma ovulação, tá? O médico estava fazendo o exame, é uma ovulação humana, tá? Então, esse aqui é o ovário, e aqui, ó, essa aqui é o óvulo, ele está sendo solto aqui, expulso, né, no momento certinho. Então, o médico conseguiu flagrar no exame o momento da ovulação da paciente. Então, como vocês viram, é uma célula bonitinha, né? Parece um ovinho mesmo. E é um ovinho mesmo, é um ovinho de gente, né? Bom, outra questão importante para a mulher é a lactação, tá? Então, a mulher, quando ela está pensando que está grávida, sentindo o bebê, preparando o quarto, ela já vai se preparando para a lactação, tá? E assim, o hipotálamo dela já vai se preparando, produzindo prolactina. A prolactina, ela aumenta as mamas, muda um pouquinho o metabolismo da mulher. E quando a mulher, depois que nasce o bebê, e ele começa a mamar, o contato dele, da pele do bebê com o mamilo é cheio de redes nervosas. Então, quando o bebê começa a mamar, estimula o seio da mãe pelo sistema nervoso, e aí o hipotálamo percebe que a mulher está amamentando, e aí ela vai então aumentar a produção de oxitocina, prolactina, e esses dois hormônios juntos vão fazer ela produzir o leite, tá? Um detalhe interessante sobre as mulheres, aqui no Brasil nós temos altíssimos níveis de cesariana, os nossos índices aí obstétricos chamam a atenção do mundo. No Brasil, um parto natural é chamado de parto de sucesso. Não é normal, não é comum agendar uma cesariana como se faz no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na Europa, as mulheres só fazem cesariana se na hora tiver complicação. Ninguém pode escolher fazer uma cesariana. Faz cesariana quando tem risco para a mulher ou para o bebê. E não dá para saber se tem esse risco antes do parto. Então, assim, no Brasil, existe uma cultura aí que se põe medo nas mulheres. Isso é chamada hoje de violência obstétrica. E está sendo muito denunciado ultimamente em algumas situações que as mulheres brasileiras têm passado durante o parto e durante o acompanhamento. Então, essa aqui é uma reportagem, se vocês quiserem podem ler ela inteira, mas foi quando nasceu o príncipe Luís da Inglaterra, ao ano retrasado, e essa aí é a princesa Kate, saindo da maternidade no mesmo dia, com o filho dela no braço, andando, toda feliz e sorridente. Se fosse no Brasil, ela não teria nem chance, é o que dizia a reportagem. Os médicos iam dizer, você é estreita demais para ter um parto normal. Então, os médicos acabam inculcando um pouquinho de temor na mulher e faz ela acreditar que é necessária uma cesárea. E aí, assim, natural é nascer, né? A humanidade está aí há vários milhares de anos na Terra e nós temos nascido sem necessidade de cesariana. Então, isso tem mudado, tá? Mas no Brasil se tem uma cultura de fazer muito mais cesariana do que qualquer outro país, tá? Então, assim, tem até algumas mulheres europeias que vêm para o Brasil ter o filho aqui, porque aqui elas podem escolher a cesariana. Lá não, só se na hora der alguma complicação. Como algumas mulheres têm medo do parto, algumas preferem a cesariana. Então, por questão de saúde, né, os outros países não fazem cesariana, já que é uma cirurgia bastante complexa. Só fazem em caso de extrema necessidade, né? Bom, outro hormônio importante para a gente, vamos supor agora que aquele óvulo fecundou, tá? O óvulo fecundou e não morreu. E aí, então, ele vai grudar no útero, isso se chama nidação, tá? Então, esse é outro processo complexo. Às vezes a mulher ovula, consegue fecundar o óvulo, mas ele não gruda, tá? Então, essa grudada chama nidação. A nidação vai produzir a placenta. E a placenta vai começar a produzir esse hormônio que se chama gonadotrofina coriônica. E aí, então, ele depois de 10 dias, depois de engravidar, a mulher já é capaz de identificar ele nos exames, e por isso que o teste de gravidez é tão rápido. A mulher só vai perceber que ela não engravidou quando atrasar o ciclo dela. Isso só vai acontecer daqui a 15 dias. Quando o ciclo atrasar, já tem hormônio, já dá para fazer o teste de gravidez.
e aí a mulher descobre que está grávida, tá? Essa aqui é a placenta, tá? A placenta vai ser uma estrutura que vai servir para separar a circulação da mãe e do feto. Então, o feto vai criar uns vasos e vai criar o cordão umbilical. O cordão umbilical vem até aqui, se banha nessas câmaras com líquidos, que é o líquido placentário, e aí isso gruda no endométrio da mãe. Então, assim, não tem contato direto do sangue do bebê com a mãe, tá? Então, o sangue da mãe vai passar por aqui, vai jogar os nutrientes nesse líquido e vai recolher os excretas desse líquido e vai passar, então, para o pequeno alien que está crescendo dentro da barriga dela, esses nutrientes. Então, assim, a gente tem isso é chamado de barreira placentária. Não passa qualquer substância, é controlado aí, não é de forma direta, tá? Mas passa muitas substâncias, por isso que a mulher, quando está gestando, ela não pode, por exemplo, beber bebidas alcoólicas, porque ela atravessa essa barreira, vai para o pequeno alien, e o sistema nervoso dele que está sendo formado tem prejuízos aí na formação, né, da criança. Essa barreira placentária, tá? Então não tem contato do sangue da mãe, existem essas barreiras de células dividindo, e algumas substâncias passam. Então, depois que a mãe fixou lá e começou a produzir esse hormônio, se vocês lembrarem, o corpo lúteo está sumindo, está parando de produzir progesterona. Se cair os hormônios, ela menstrua e vai tudo embora. Então, o que o pequeno alien faz? Ele começa a produzir ele mesmo o estrógeno, tá? Então, ele recebe colesterol da mãe. Esse colesterol ele transforma nesse DHE, que é esse nome feio aqui, que vai virar estrógeno e vai cair na circulação da mãe. E assim ele faz ela não menstruar e ele consegue se permanecer lá no útero. Tá? Se não, o útero se desfaz e ele vai embora junto. Tá? Então, assim, para evitar isso, o pequeno alien começa a produzir estrógeno. Bom, então, esse estrógeno vai atuar, né, na mulher, todos os níveis são mais altos que eram antes, e isso vai fazer ela reter mais gordura, e a mulher, então, começa a modificar aí todas as modificações fisiológicas necessárias para gestar e desenvolver esse pequeno alien dentro da barriga dela, tá? Também a progesterona vai evitar, que ele também vai produzir, vai evitar que ela tenha contração do útero e aborte, tá? Então, para evitar que o útero contraia. Vai desenvolver as mamas, aumentando o tamanho delas, mesmo sem produzir leite. Então, as mulheres grávidas percebem isso, aumentam as mamas, tá? E a gente também vai começar a produzir na placenta esse hormônio aqui, ó, que é chamado lactogênio placentário humano. Esse lactogênio placentário humano vai preparar o feto para ele desviar recursos da mãe. É um parasitinha, né? Ele vai precisar de muita energia. Então, o que ele vai fazer? Ele produz esse hormônio que vai causar uma resistência à insulina da mãe. Então, quando a mãe consumir a glicose, o carboidrato, ela vai ter dificuldade de pegar essa glicose do sangue. Em algumas mulheres tem até diabetes gestacional, pode chegar no nível extremo. Mas, nesse caso, é só uma resistência que vai deixar mais glicose disponível para ele pegar. Tá? Então, assim, ele consegue ter uma fonte de energia mais consistente, mais robusta. Tá? Então, assim, ele consegue crescer mais. Agora, não pense vocês que a mulher está comendo por dois. Numa gestação, vocês acham que uma mulher geralmente tem 1.500 calorias, mais ou menos, de metabolismo basal. Agora, quando ela está gestando, vocês acham que sobe para quanto? Quanto que é de caloria que se gasta para uma mulher gestar? Vou deixar um minutinho para você pensar. Quanto você acha? Bom, o certo é no seu número que você pensou, mas a mulher, você pode me escrever depois lá nos comentários do questionário, mas uma mulher gasta em torno de 300 calorias só. Então, gestar não é tão assim gasto calórico. Mas amamentar tá? Porque ó, tem 9 meses para crescer. Então, vai fazendo aos poucos. Então, é só 300 calorias por dia. Agora, na hora de amamentar, é muito leite o dia todo. E aí, então, a mulher gasta 4.000 calorias amamentando. Mas gestando é só 300 calorias a mais por dia, tá? Agora, quando ela está amamentando, 4.000 calorias é digna de um atleta, tá? Porque realmente produzir leite, sintetizar gorduras, proteínas e carboidratos do leite gasta bastante energia, tá?
Então, assim, para atender essa demanda toda, todos os metabolismos da mãe vai mudar, né? Então, o pulmão vai ter que respirar mais oxigênio, ela vai ter que comer, absorver mais nutrientes, não só a glicose, mas todos os nutrientes. O rim dela vai ter que excretar mais, as glândulas dela vão ter que produzir mais hormônios. Então, assim, vai ter uma alteração geral, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu deixei aqui registrado para vocês as principais efeitos, tá? Então, vai ter efeito no pâncreas, como eu já disse, pode chegar até um quadro de diabetes gestacional, como a gente já viu no passado, para alterar o mecanismo renal dela, porque agora ela tem que controlar o volume de sangue dela e o volume de líquido da placenta também, tá? Então, assim, esse líquido que fica ao redor do feto também, dentro da placenta, então, tudo isso a mulher vai precisar controlar, o rim vai atuar, esse mecanismo da aldosterona que a gente viu, vai ser modificado. Bom, as adrenais vão mudar a produção de corticoide, tá? Então, assim, vai ter um maior aumento, porque senão a mãe acaba inflamando, né? Ficando muita alteração, então vai precisar de mais cortisol. A tireoide vai aumentar o ritmo também, porque agora são um metabolismo e mais outro que ela está formando, né? Então, assim, vai aumentar a frequência cardíaca, respiratória. E aí chega o momento do trabalho de parto. No momento do trabalho de parto, não dá para saber exatamente qual é o momento. Inclusive, se você acredita na astrologia, se você marca uma cesárea, você muda todo o mapa astral da pessoa, né? Tem um momento aí para nascer certo. E esse sinal do momento certo vem tanto da mãe quanto do pequeno alien que cresce dentro dela. Então, são estímulos físicos, até o espaço começa a ficar apertado, começa a haver ali momento de contração. Fim da gestação é difícil para a mulher, ela fica com a barriga grande, começa a ficar aí com dificuldade de respirar até. E aí, então, a gente vai ter fatores que são mecânicos e hormonais. Até o momento que ela vai começar a contrair o útero até expulsar esse pequeno alien de dentro dela, tá? Então, aí esse é chamado de relógio placentário. Nós vamos ter esse CRH placentário, que é o hormônio, como se fosse o ACTH, que é o hormônio corticotrófico, tá? A gente já viu esse daqui, né, que estimula a produção de cortisol. E aí, quando o pequeno alien resolve nascer, umas 2 semanas antes, ele tem que se preparar para respirar, tá? Então, ele não respira lá dentro, o pulmão dele está mergulhado em líquido, e ele não tem substância surfactante ainda, tá? Então, ele vai intensificar a produção umas 2 semanas antes de nascer. Então, por isso também que a cesárea pode ser um pouco complicada para a gente saber exatamente o momento, mas existem aí momentos, exames e formas de saber o momento adequado de nascimento. Bom, a surfactante, então, vai ser produzida intensificando a produção dela para quando o pequeno alien nascer, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser respirar, tá? Então, assim, umas 2 semanas antes, a gente tem o relógio placentário produzindo mais corticoides, mais estrogênio, isso vai estimular a produção de surfactante. Bom, falando agora um pouquinho dos homens, agora é rápido, né? As mulheres são mais complexas hormonalmente, o homem produz a testosterona é produzida no testículo. Basicamente é isso, brincadeira, né? Vamos ver como que funcionam os ciclos. Então, esse é o testículo vai ser para os homens importante para a produção de espermatozoide e testosterona. O espermatozoide vai sendo produzido e ficando nessa região do epidídimo, esperando a ejaculação. Só que, diferente das mulheres, o homem produz espermatozoide a cada 2 dias. Então, nunca vai ter um espermatozoide antigo, velho, né? Como acontece com o óvulo. Então, a cada 2 dias, o epidídimo, se o espermatozoide não foi ejaculado, ele reabsorve e faz um novo, tá? Então, assim, o testículo é bem dinâmico. Bom, esses hormônios masculinos também são chamados de andrógenos, né? E eles vão ter importância em cada estágio da vida, tanto no desenvolvimento uterino, quanto na adolescência, quanto na vida adulta, como a gente vai ver. Então, o que acontece? Quando a gente está lá se desenvolvendo dentro do útero, no começo da gestação já existe aí uma mudança, né? Algumas mudanças do homem e da mulher, e a gente precisa começar a formar, né, o aparelho reprodutor masculino. Inclusive, o médico consegue ver, né, no exame essa formação.
Então, para acontecer essa formação, a gente vai precisar sinalizar para o organismo que é um homem e vai precisar produzir testosterona. Então, a gente vai ter um pico de testosterona nos primeiros 3 meses dentro da barriga da mãe, só para formar o aparelho reprodutor. E aí formou o aparelho reprodutor, forma uretra, né, forma as estruturas masculinas, e aí então a gente para de produzir esse hormônio quando a gente nasce, até a gente nascer. Como lá no útero o homem está muito apertado, né, ele está na posição fetal, inclusive, os testículos não ficam no saco escrotal, eles nascem internalizados, igual o óvulo, mais ou menos na região do óvulo na mulher. E aí, no primeiro ano de vida, esse testículo precisa descer para o saco escrotal, precisa desinternalizar. E aí, então, a gente vai ter, no primeiro ano de vida, mais um pico de testosterona para fazer essa chamada de virilização do aparelho trato urogenitário, tá? Então, assim, a gente vai precisar virilizar. Então, nesse pico aqui no primeiro ano de testosterona, cumpre esse fim. Aí a testosterona desaparece até a adolescência. Por volta dos 11 anos, o homem começa a produzir testosterona e espermatozoide. E ele vai se manter assim fértil por quase toda a vida. O homem, assim como a mulher, também tem uma queda de hormônios no fim da vida, depois dos 60 anos principalmente. Na mulher chama menopausa, no homem chama andropausa, mas ela é menos drástica que a mulher, porque o homem não deixa de ser fértil, ele não tem grandes alterações hormonais, não sente aqueles efeitos todos que as mulheres sentem na menopausa. Bom, a testosterona na puberdade vai fazer todas as modificações do homem, então vai fazer o homem virilizar, ganhar barba, engrossar a voz e assim por diante. Inclusive, se for uma mulher transgênero que injeta testosterona, ela começa a ficar com aparências masculinas, né? Como vocês podem ver aí, alguns transgêneros famosos da mídia, se fizer esse tratamento hormonal, ficam viril, masculiniza também, tá? Então, causa isso, né? Crescimento de altura, causa aparecimento de pelo, de acne, ganha massa muscular, ganha um pouquinho de gordura, muda a voz, né? E assim, existe uma transformação na puberdade. Bom, o FSH, ele vai ser produzido na hipófise e no homem ele vai atuar no testículo. Tem 2 tipos de células importantes, as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli vão produzir espermatoide, tá? Espermatozoides. E aí, então, o FSH produz e estimula a produção de espermatozoide. Já o LH, ele vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona, tá? E os 2 mecanismos no homem são de feedback negativo. Bom, pessoal, assim a gente finaliza nosso curso de Fisiologia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem me escrever pelo chat, tá? Ou pelo questionário. Então, uma boa semana a todos e espero vê-los em breve.